No dia que eu escrevo o roteiro desse episódio, dia 20 de fevereiro de 2024, é meu aniversário de 37 anos. Confesso que a sombra dos 40 me incomoda um pouco, mas aí lembro que tive uma sensação parecida quando tava chegando perto dos 30 e que não mudou muita coisa quando eu cheguei lá. E quando eu fiz 20? Será que eu senti isso? Pra ser bem sincero, eu não me lembro. Quando penso nessa época, me vem à mente flashbacks de trechos da minha vida como se fossem filmes que assisti há muito tempo. 20 foi a idade que decidi sair do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Birigui, para viver e trabalhar na capital. Uma decisão que mudou o rumo de toda a minha vida. Em 2007, eu cheguei na Selva de Pedra em um ônibus da aviação Reunidas com uma mala, uma mochila e um sonho. Bom, acho que mais de um sonho. Talvez a razão de eu não me lembrar tão bem de certos detalhes dessa época é porque eu era outra pessoa. A essência de quem eu sou tava lá, mas olhando agora parece que não era eu que tava pilotando a nave, sabe? 37 anos. Acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já pensou: ah, se eu tivesse 20 anos de novo, eu faria tudo diferente. Mas bom, a gente sabe que pelo menos até o presente momento, é impossível voltar no tempo e que passado e futuro são só conceitos que a gente criou para definir o que acontece antes e depois das nossas vidas. E que o que existe mesmo é o aqui, o agora. Eu não posso voltar no passado, nem quero. O fato de eu estar aqui hoje, falando com você, só é possível porque eu trilhei exatamente o caminho que precisei para estar aqui. Eu ia falar agora algo do tipo, com os erros e acertos que eu cometi, mas será que os erros são erros mesmo? Como definir o que é certo e errado quando estamos falando da nossa vida? Difícil. Mas uma coisa é fato. Se eu soubesse o que sei hoje, algumas coisas da minha vida teriam sido mais fáceis. Ou menos sofridas. Talvez em um futuro bem distante, quando eu já for apenas pó, seja possível voltar ao passado ou ter acesso ao futuro de alguma maneira. Sendo bem sincero, eu duvido muito disso. Mas, por via das dúvidas, eu vou deixar aqui uma mensagem pro Gabs Ferreira de 20 anos em formato de podcast, falando todas as coisas que eu gostaria de saber sobre a vida com essa idade. É bem possível que o Gabs de 20 anos nunca escute isso, mas pode servir para outras pessoas que têm essa idade e estão se aventurando aí no mercado de tecnologia. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, mensagem para um programador de 20 anos. Não pare de aprender. Quem trabalha com tecnologia tem que estar aprendendo o tempo todo, porque sempre tem algo novo. Você já ouviu isso algumas vezes e na maioria delas em um tom um tanto negativo, como se você nunca fosse ter paz. Eu sei, você já fica perdido só de pensar no quanto de coisa tem para estudar agora, com a infinidade de conceitos que precisa dominar, que seria incrível conseguir aprender o suficiente para chegar lá e depois só ficar tranquilo. Olha, eu não vou mentir pra você, tem uma parte de mim que gostaria muito que fosse assim. Só que o mundo não funciona dessa maneira. Você vai ter que trabalhar por muitos anos ainda. E estudar e se atualizar vai fazer parte do processo, vai fazer parte do seu dia a dia. Precisa fazer parte. Eu sei que olhando agora, pode parecer que vai ser um esforço enorme, mas eu te prometo que com o tempo fica mais fácil entender coisas novas. Se você resistir aos estudos, vai acontecer o contrário. Conforme envelhece, fica cada vez mais difícil absorver novos conhecimentos e consequentemente a sua carreira vai ser impactada por isso. Não pare de aprender, continue exercitando a sua mente, deixando ela aberta para novas ideias e maneiras de trabalhar. Ou você vai se tornar o tiozão que sempre fez tudo do mesmo jeito, resiste a mudanças e usa a desculpa "no meu tempo era melhor" para não se adaptar. Se isso acontecer, você vai se tornar alguém facilmente substituível. Nem tudo é sobre código. Sim, estudar linguagens de programação, frameworks e ferramentas é muito importante. Mas com o tempo você vai perceber que os problemas realmente complexos sempre envolvem pessoas. E a melhor maneira de aprender a lidar com pessoas é lidando com pessoas. Converse com seus colegas de trabalho, seus líderes, participe de comunidades online, vá a eventos, fale com gente que você não conhece e se coloque em situações desconfortáveis. As melhores coisas na sua carreira vão acontecer porque você conheceu as pessoas certas. O problema é que você não sabe quem são essas pessoas e só vai descobrir se expondo e conhecendo o máximo de gente possível. Não tenha pressa. Para se tornar um grande programador, que é o que você almeja aí agora, é preciso tempo. Você é inteligente e consegue aprender rápido, mas não passa tempo suficiente estudando as coisas para aprendê-las bem de verdade. Para de querer aprender 3 linguagens de programação de uma vez. Seja porque alguém te falou que a outra era melhor ou porque saiu alguma coisa nova e tá no hype. Quantas vezes você já começou a estudar algo, não aprendeu direito e partiu para a próxima coisa? Esse é um ciclo vicioso que pode ser difícil de sair. Estude bem a tecnologia que você está usando agora, seja no trabalho ou nos seus projetos. O suficiente para se sentir confiante trabalhando com ela no dia a dia e depois tente entender como ela funciona por trás dos panos. Ah, mas essa tecnologia
tecnologia não é mais nova. Eu entendo. Mas é por mim. Tecnologia vai e vem. Novas ferramentas e modos de trabalhar aparecem, mas a base não muda tanto. Se você entender bem de verdade as linguagens de programação que usa e frameworks do dia a dia, eu prometo que não vai ser difícil aprender outras coisas no futuro. Não tenha pressa de ganhar dinheiro. Uma das razões que você está saindo aí de Birigui para vir morar em São Paulo é porque sabe que devs aqui ganham maiores salários. E você quer ficar rico logo, quer estar super bem de grana quando chegar nos 30? Bem, querer ganhar dinheiro não é errado. Só que para chegar lá nos grandes salários, estar mais próximo do que estar, entre aspas, rico como você almeja, pode não ser tão rápido quanto você imagina. Para crescer, primeiro você precisa ser bom no que faz. Eu sei que hoje você acha que é bom, mas ainda não tem noção do quanto precisa aprender e crescer profissionalmente. E não tem porque ainda precisa passar por muitas situações, experienciar coisas boas e ruins para ter essa percepção. Tenta construir algo de valor de verdade onde você está hoje, antes de querer ganhar mais. Antes de achar que merece ganhar mais. Recebeu uma oferta muito boa depois de ficar só 6 meses em um lugar? Troca se fizer sentido, mas tenta não fazer isso muitas vezes. Não faz essa troca constantemente só para ganhar mais dinheiro. Ou faz, mas tenha em mente que esse crescimento rápido de salário pode não se manter no longo prazo. Você pode chegar em um salário legal só pulando de empresa em empresa, se acostumar com um padrão de vida alto e depois perder esse emprego e descobrir que seu salário estava inflacionado porque ninguém quer te contratar por esse valor. Sim, isso já aconteceu comigo. Comece a guardar dinheiro hoje. Você demorou tempo demais para aprender isso e se tivesse começado antes, talvez a sua vida estaria um pouquinho mais tranquila hoje. Eu sei que é muito tentador gastar tudo que você ganha com coisas, né? Restaurantes, viagens, mas ter dinheiro guardado vai te dar uma segurança nos momentos que precisar. O mercado tem altos e baixos. Você vai ter empregos que vão te pagar muito bem e outros onde que vai ter que aceitar o que vier. Vai ter época onde vai chover vagas e oportunidade de trabalho e outras onde vai sofrer para conseguir uma entrevista. E nesses momentos, as suas economias vão te dar tranquilidade. Até hoje, com 37 anos, você está longe de ser um guru das finanças. Então, quando eu falo de guardar dinheiro aqui, eu não estou falando de investimentos complexos, ações e outras coisas. Você não precisa disso para começar. Só precisa não gastar mais do que você ganha e tentar reservar algo. Mesmo que seja só um pouquinho ali na conta, não precisa ser nada demais. Mas começa. Você é o principal responsável por promover seu trabalho. Você provavelmente já ouviu o ditado "quem não é visto não é lembrado". E, embora eu não goste muito de generalizações, eu posso dizer que ser visto pode fazer uma diferença enorme na sua carreira e na sua vida. Num passado não tão distante, a gente precisava sair de casa e ir até eventos e outros lugares para fazer o tal networking, conhecer pessoas novas e ter a oportunidade de mostrar seu trabalho. Isso ainda existe hoje, mas há outras várias maneiras de se promover e aparecer sem sair da sua casa, só criando presença online em comunidades e redes sociais. Não tô falando que você tem que ser influencer, blogueirinho, que além do seu trabalho você ainda tem que criar conteúdo profissionalmente. Mas qualquer coisa que você conseguir fazer nesse sentido vai te dar mais visibilidade do que você tem hoje. Toda vez que você faz um post em uma rede social, grave e publica um vídeo, faz uma live, escreve um artigo, você aparece para dezenas, centenas, milhares de pessoas. Conforme vai fazendo isso mais e mais, com o tempo, essa galera começa a entender quem você é e o que você faz. Isso pode abrir portas para conexões e oportunidades inesperadas. Eu sei, Gabs de 20 anos, que você talvez não acredite nisso e que ache que dá muito trabalho ficar se mostrando em redes sociais. Mas é como eu disse, você não precisa transformar isso em um segundo trabalho. Faça o que conseguir com o mínimo de esforço possível. Mantenha suas redes sociais atualizadas e compartilhe algo quando você achar que faz sentido. Pode ser um aprendizado, uma opinião, uma novidade da sua vida. Eu juro pra você que com o tempo isso fica menos difícil e que os frutos que você vai colher ao longo dos anos valem e muito o esforço. Cuide do seu corpo e da sua mente. Sabe aquele negócio de ter uma rotina, dormir 8 horas por noite, se exercitar todos os dias, comer comida de verdade, se hidratar e tudo mais? É verdade, funciona. Quem diria, né? Só 99% dos médicos do mundo. Eu sei que você acha que isso é besteira, mas eu te garanto que depois que você começar a ter uma rotina mais certa e seguir esses hábitos, a sua vida vai mudar. E assim como a questão do estudo e aprendizado, isso é uma coisa que fica mais difícil de fazer com o tempo se você for deixando de lado. Além disso, não ocupe 100% da sua mente com o trabalho. Saia com seus amigos, jogue videogame, leia, aprenda instrumento, seja pai de planta, tenha um hobby. E se puder, faça terapia. Às vezes, você vai se sentir um perdedor. Você vai ter líderes ruins, colegas de trabalho tóxicos, vai ser demitido de algumas empresas. Vai ter que dar passo atrás na carreira,
aceitar salários mais baixos, trabalhar com coisas que não quer. Vai ter a sensação de que faz tudo mal feito. Vai se cobrar diariamente um monte de coisas que nunca vai conseguir fazer. Vai chorar no caminho do trabalho, no banheiro do trabalho. Vai se sentir sozinho e se questionar em vários momentos porque parece que todo mundo sabe o que tá fazendo, menos você. Mas a verdade é que ninguém sabe. Todos nós estamos pelo menos um pouco perdidos, tentando dar e fazer o nosso melhor a cada dia da maneira que a gente consegue. Não se cobre tanto e não seja tão duro consigo mesmo. Não veja essas derrotas, entre aspas, como um fim, mas como parte do seu processo. Aprenda o que puder com elas e tente não repetir os mesmos erros. Bora focar no presente, no agora, para que amanhã seja melhor que hoje. Coisas incríveis te aguardam no seu futuro. Quando eu tava escrevendo o roteiro desse episódio, perguntei no Twitter, eu me recuso ainda a chamar essa rede social de X, que conselho profissional as pessoas ali dariam pro seu eu de 20 anos. E entre várias respostas engraçadinhas e de pessoas falando compre Bitcoin e outras coisas, tem algumas bem legais. Bora ler algumas delas. Tem o primeiro aqui do Robson Biosbug, que só escreveu aprenda a negociar. Eu acho que isso está bastante relacionado ao que eu falei de saber lidar com pessoas, né? Porque no fim das contas a negociação sempre envolve conversar com pessoas e saber o seu valor de alguma forma. Eu imagino que ele esteja se referindo principalmente a saber negociar salário e tudo mais, mas eu acho que tem outras coisas aí nesse meio que vão te ajudar e muito quando você aprende a negociar. Tem maneiras de fazer isso estudando, né? Tem até cursos sobre, eu acho que é legal ir atrás, mas também é o tipo de coisa que é muito de vivência, na minha visão, pelo menos. Temos um comentário aqui da Ione. Tira a bunda do sofá e vai atrás de um estágio quanto antes. Se permita arriscar, valorize seu potencial e seu inglês. Essa questão do estágio, eu concordo muito com ela. Geralmente a primeira oportunidade dentro da área de tecnologia, acho que assim como a maioria das áreas, costuma ser difícil. Tem muita gente, muita concorrência, você não sabe exatamente o que você precisa fazer, ainda não tem muita experiência com entrevista e com o mercado, e terminar a faculdade sem encontrar um estágio pode ser um tiro no pé. Realmente, se você puder, vá atrás de um estágio o quanto antes. E sim, apostar no inglês faz muita, muita, muita diferença. Johnny Freire comentou: se prepare um pouco mais antes de assumir tantas responsabilidades. Ou seja, evite meter os pés pelas mãos. Tem responsabilidades que às vezes a gente acaba assumindo sem querer, né? Eu, por exemplo, logo depois que cheguei aqui na capital, que vim morar lá do interior aqui em São Paulo, já conheci a minha esposa e pouco tempo depois que a gente ficou junto de verdade aqui, ela era daqui, ela engravidou. Eu tinha 21 anos quando a minha filha nasceu, ou 22. Tinha 22 já. Mas de qualquer forma não foi fácil, foi bem difícil, principalmente o começo ali, a gente passou por várias dificuldades e tivemos muita sorte de ter pessoas, pais e gente para dar o suporte necessário. Se puder realmente se preparar antes de assumir certas coisas, é bom, eu concordo. Mas eu acho que existe uma linha tênue entre se preparar e arriscar. Acho que às vezes a gente tem que arriscar também. Comentário do Will. Acho que se cobrar menos, tentar equilibrar saúde, lazer e trabalho, e que a ascensão financeira costuma levar tempo, não é da noite pro dia. Fico feliz que o Will tenha reforçado algumas das coisas aí que eu falei. Não é só eu que penso assim. Eric.cs. Diria que usar o tempo livre na infância para aprender algo diferente, talvez um instrumento ou um esporte. Mas não acho que um bebê de exatamente um mês entenderia muito bem. Bom, essa parte do bebê ele tá brincando, né? Mas eu entendo o que ele quer dizer. A gente acha que quando a gente é adolescente e até essa idade aí de 20 anos, a gente já é adulto, já é maduro. Mas olhando pra trás hoje, é muito maluco como a gente vê que a gente era imaturo. Que a gente não conseguia ter a percepção de certas coisas. E imaturidade não é uma coisa negativa. A vida é assim mesmo, né? Eu também queria ter aprendido instrumento na adolescência, porque eu sinto que hoje é mais difícil, assim como qualquer outra coisa. Eu sempre quis ser músico, né? Eu falo pra todo mundo meio que de brincadeira que eu sou um rockstar frustrado, mas eu te entendo, Eric. Eu te entendo. Alessandro Ferreira. Não tenha medo de correr riscos. Fui ter essa consciência com 28. Digamos que perdi 8 anos, o que hoje faz bastante diferença de onde estou. E acredito que, se tivesse arriscado mais, poderia estar melhor. Bom, Alessandro, eu acho que perder a gente não perde, cara.
Eu entendo o que você quer dizer com isso, mas tudo é aprendizado, não foi jogado fora. A gente passa por situações para entender e viver melhor o futuro. Eu também trabalhei 7 anos, quase 8, como programador, de um jeito que, não sei se foi jogado fora, mas talvez se eu tivesse focado em outras coisas antes, a minha vida estaria melhor hoje também. Mas eu não tinha como saber. Eu tive que passar por isso para conseguir chegar onde eu tô. Não tem jeito. Lucas DSA. Faça terapia. Nada mais valioso e bonito do que se conhecer e viver de forma autêntica consigo mesmo. Essa questão da terapia, muita gente acha que ir pra terapia é ir lá sentar num consultório ou, né, fazer a consulta online ali e você vai conversar com uma pessoa que vai de repente te dar um monte de palpite sobre como você tem que viver a sua vida. E a verdade é que a terapia é um grande processo de autoconhecimento. De você entender por que você é do jeito que é e faz as coisas que faz. E quando você começa a perceber isso melhor, tudo muda. Faça terapia. Carla Lutz. A hora de apostar no que você realmente quer é agora. É possível mudar de ideia depois, mas é bem mais difícil. Carla. Geralmente quando a gente tá nessa idade, né, dos 20 anos, é um tempo que existe mais espaço para arriscar por vários motivos. Conforme a gente vai crescendo na carreira e assumindo outras responsabilidades, a mudança radical pode ser bem mais complexa. Eu entendo o que você quer dizer e eu espero que você tenha conseguido fazer a sua mudança aí. Queria agradecer todo mundo que comentou nesse post, eu vou deixar o link dele aí nos comentários e você também que tá aqui ouvindo esse podcast, ouvindo a minha história, ouvindo os meus conselhos pra mim mesmo. Eu espero de verdade que isso aqui possa, de alguma forma, ajudar alguém. Eu sei que muitas das coisas que eu falei aqui, pra você que é mais jovem, pode parecer papo de velho, sabe? Conversa de, velho frustrado, ou algo do tipo, mas a maturidade é uma coisa que a gente subestima muito quando é mais jovem. E eu sei que tem muita coisa que eu falei aqui que você pode até ouvir, mas só vai aprender de verdade quando viver. Não tem jeito, a vida é assim mesmo. Obrigado por ter ouvido até aqui e eu te vejo em breve, jovem. Tchau!